Olá a todos, diretamente aqui de Brasília, o senador Eduardo Girão, que gentilmente topou em dar uma entrevista aqui para o Jornal da Manhã, edição especial de sábado, entrevistas. Senador, muito obrigada pela participação do senhor aqui no nosso jornal. A gratidão é toda minha, Patrícia, admiro o seu trabalho e da Jovem Pan de Fortaleza. Muito obrigada. Tem muita coisa para falar, né? Eu Muita. queria fazer só uma abertura com uma cronologia da CPI da Covid, que nós tivemos assuntos importantes, inclusive de ontem, mas eu vou fazer uma cronologia rápida para poder chegar à pergunta. Passamos por gabinetes paralelos, crise no Amazonas, falta de oxigênio em Manaus, denúncias da Pfizer, tentativas da Pfizer na venda de imunizantes, crise internacional, Pazuello defendendo medicações aí sem comprovação, Coronavac negada, imunidade de rebanho defendida pelo governo, envolvimento de militares aí em várias negociações que apontam corrupção, denúncia dos irmãos Miranda, da VAT, Dominguete, prisão na CPI e ontem Cristiano Carvalho, que é o intermediário, né, da empresa da VAT, trazendo algumas informações, inclusive relacionadas a esses militares na insistência da compra de doses da vacina. A minha pergunta é o seguinte: que rumo que está tomando essa CPI? Eu vejo que o senhor está lá tentando, de todas as formas, driblar e tentando ser o mais imparcial possível, que é a postura do senhor, mas, na sua opinião, em que caminho que está seguindo essa CPI? Olha, é uma CPI que desde o início, infelizmente, e eu que tentei ser presidente dela, para escolher um outro relator, um relator que tivesse mais independência, que não tivesse conflito de interesses. Mas fui vencido no voto, é a democracia, mas eu percebo uma antecipação muito clara do calendário político eleitoral de 2022, o que particularmente eu acho desumano, desleal com a população brasileira, que sofre agora, enquanto a gente está batendo esse papo, as consequências terríveis dessa pandemia na área de saúde, na área do desemprego, muita gente desempregada e fome. Então, fazer guerra política num momento como esse, que era para estar dando a mão para o povo, fazendo reformas, discutindo prisão em segunda instância, discutindo o fim do foro privilegiado, não me parece algo de quem está preocupado com o país. Para mim é um projeto de poder que está em jogo, E a gente vê a CPI andando em círculos e patinando ao mesmo tempo. O rumo dela, eu espero que nesse recesso, nesses 15 dias, as pessoas se acalmem, a cúpula da CPI procure de alguma forma ser mais racional e menos pirotécnica para trazer resultados importantes, tanto de investigação no governo federal, que tem que ser investigado, assim como estados e municípios que receberam bilhões. Você pode perguntar a qualquer parlamentar, eles vão dizer, realmente não faltou dinheiro. Mas a Polícia Federal, que é uma das entidades mais acreditadas pelo povo brasileiro, ela já demonstrou que sobraram escândalos, E a CPI não quer olhar isso. É a minha próxima pergunta. Ontem eu estive com o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI, e fiz esse questionamento, não só por Manaus, mas a investigação de governos e prefeituras, O que o senhor acredita que está faltando? Por que a CPI realmente não focou também, em vez de só focar no governo federal, também não está olhando esses problemas e possíveis corrupções em estados? Qual é a resposta que vocês, integrantes dessa comissão, têm? Porque não tem interesse. Você vê que para trazer a Polícia Federal para dentro da CPI, eu fui e voto sozinho. Os governistas, junto com os oposicionistas, se juntaram e o meu voto foi único. Então, existe uma blindagem explícita. E olha o interessante, 82% da Comissão Parlamentar de Inquérito, essa CPI da pandemia é composta por parlamentares do Norte e do Nordeste do Brasil. 10 senadores, Patrícia, são do Nordeste e não querem olhar, por exemplo, o Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste é um escândalo sem precedentes de corrupção no Brasil. É o símbolo nacional de corrupção nesta pandemia, para mim. Os relatórios que nós recebemos da CGU, Ministério Público, vários outros organismos de controle, de fiscalização que mostram que o nordestino pagou, o povo nordestino pagou, através do Consórcio Nordeste, que reúne 9 governos estaduais, 300 respiradores de uma empresa
ao que tudo indica, de fachada. Eu tive em São Paulo para ir na frente da empresa, era um prédio residencial, nem sequer sede comercial tem, e foi pago antecipado quase 50 milhões de reais. A montanha de dinheiro foi pago. Até hoje, um ano depois, esses respiradores não chegaram. Quantas vidas nós perdemos de nordestinos? E o pior, a gente descobriu o envolvimento potencial, aí, um suposto envolvimento pelos dados que nós recebemos, mas a CPI não quer convocar, não quer investigar, não quer se aprofundar, de 2 ex-ministros do governo Dilma. Quem são? É exatamente o Edinho Silva, que é o prefeito de Araraquara. Aí você pergunta, o que Araraquara tem a ver com o Nordeste? Mas a gente já recebeu dados de que houve um outro escândalo de respiradores lá, e para cobrir o prejuízo, o consórcio Nordeste, que é dirigido por um ex-ministro, um outro ex-ministro do governo Dilma, o Carlos Gabas, que, segundo a depoente, dona dessa empresa que recebeu esse dinheiro, Cristiana Prestes, são irmãos de alma, né? Ela cita isso, e um pediu para que foi o Carlos Gabas, que os respiradores fossem para Araraquara, para cobrir o buraco. Olha só que maluquice isso. Então, nós temos aí um escândalo que é considerado no Nordeste do Brasil. Eu sou um parlamentar que ando nas ruas, olho nos olhos das pessoas e vejo o que é que elas estão achando dessa CPI. E ela derreteu em credibilidade quando quis passar pano em cima disso, porque o calote é da maconha. Aí você pergunta o que é que tem a ver maconha com isso? Porque essa empresa, Hempcare, comercializa produtos à base da maconha, nunca comercializou nenhum respirador, né? Não tem nada a ver com isso, mas ela vendeu para o consórcio Nordeste, recebeu antecipado e até hoje não entregou. Então eu quis chamar o Carlos Gabas, um requerimento meu, fui derrotado novamente pelo requerimento, teve senadores que nunca votaram na CPI, que nesse dia apareceu, que é o Jader Barbalho, que tem um filho governador também, olha a coincidência, e o relator Renan Calheiros, que tinha dito publicamente no seu Twitter, dia 23 de abril, que não iria votar, que ia se declarar impedido de qualquer coisa relacionada com o estado dele, e o estado dele, Alagoas, é do Nordeste, é do consórcio Nordeste, mas na hora de votar, ele esqueceu desse compromisso. Eu cobrei, numa questão de ordem, mas ele simplesmente virou o rosto e disse, não, eu vou votar, e votou, e nós fomos derrotados para a convocação do Carlos Gabas, que é peça-chave nisso tudo. Mas nós vamos continuar insistindo, porque eu acho que esse assunto virou realmente algo nacional e o povo brasileiro quer saber rastrear o dinheiro da corrupção na pandemia. São 2 perguntas agora. O senhor acredita que há uma insistência do relator Renan Calheiros em proteção ao filho, né, que é governador? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, nós sabemos que muitos governadores e prefeitos utilizaram também parte do dinheiro, isso está sendo investigado, para pagamento de folha, né? Eu queria trazer também para a nossa realidade do Ceará. Houve algo que mostrasse isso no estado do Ceará, no governo do Camilo Santana? Olha, nós estamos investigando isso, pedimos informações, requerimento meu e de outros senadores para saber. Uma parte parece que foi gasto, mas se for da área da saúde, até a gente entende, profissionais da área da saúde. Mas parece que transcendeu. Nós precisamos ter serenidade para não fazer um pré-julgamento. É por isso que a gente quer ouvir secretários de saúde, o doutor Cabeto é um requerimento meu para que venha a CPI, para poder colocar o seu posicionamento e a gente dar ampla defesa, né, o contraditório, para que ele possa colocar a realidade. Mas o fato é que o senador Renan Calheiros tem um filho governador. Se essa CPI tem 2 requerimentos que deram origem a ela, um do senador Randolfo Rodrigues, que é para investigar eventuais ações e omissões do governo federal, ok? Mas o outro é meu, que deu origem a essa CPI, assinado por mais senadores ainda que assinaram o primeiro requerimento. O meu é assinado por 45 senadores da República. E ele está sendo completamente ignorado pela CPI, porque o meu requerimento, além de investigar o governo federal, quer também saber para onde foram os bilhões de reais de verbas federais destinadas a estados e municípios. Mas eles não deixam chamar prefeitos, chamar ex-prefeitos. Não existe a possibilidade de nenhum chefe de Estado, no caso de governadores, na expectativa aí até o final desse relatório da CPI ser convidado, que não seja Amazonas? Isso já está descartado, porque o STF invadiu a competência nossa. Olha o detalhe, o STF que mandou o Senado aqui abrir essa CPI. E ele mesmo sabota nosso trabalho, desfaz o nosso trabalho de investigação quando ele dá
já definiu que governadores não precisam vir, se tiverem que vir não precisa falar a verdade. Ou seja, governador esquece. Nós estamos indo agora pelo caminho dos escândalos com secretários de saúde, com empresas, né, que foram envolvidas nesses esquemas em operações policiais. Mas prefeitos e ex-prefeitos estavam na pauta do Senado para se votar. Estranhamente, estava tudo divulgado na imprensa, inclusive, o povo brasileiro esperando que fosse votada a convocação, inclusive do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, né? Mas foi tirado na hora da votação os ex-prefeitos e prefeitos também. Então, eu tenho cobrado. Por quê? Né? Deixa o Supremo dizer que eles não precisam vir, né? Mas a gente precisa convocar. Mas a CPI, vergonhosamente, descaradamente, ela não cumpre o seu papel, como foi a CPI do Mensalão, a CPI do Petrolão, que tiveram um importante papel para o resgate da cidadania, que a justiça seria para todos, porque o brasileiro não aceita mais a impunidade e a corrupção. O senhor se sente isolado na Comissão Parlamentar de Inquérito? Eu não me sinto isolado porque o povo brasileiro tem acompanhado muito, tem dado muita força para o nosso trabalho. É um anseio legítimo da população. Então, por mais que muitas vezes eu fique sozinho, como nessa votação para trazer o diretor-geral da Polícia Federal, eu me sinto de alguma forma que eu estou representando o meu povo do Ceará e o povo brasileiro, que a maioria, sem dúvida, são cidadãos de bem, que querem toda a verdade e não apenas uma parte da verdade que interessa aos projetos mesquinhos de poder para o ano de 2022. Senador, eu queria falar um pouquinho sobre as vacinas e a gente sabe que o governo virou as costas aí para vacinas da Pfizer, Coronavac e atendeu uma negociação estranhamente da AstraZeneca, né? E também tem a investigação da Covaxin. E ontem o Cristiano Carvalho, que é justamente esse intermediador aí da vacina AstraZeneca, que estava sendo negociada num valor até maior do que na época Pfizer e Coronavac. A CPI já mostra que o relatório aponta aí um possível esquema de corrupção na compra das doses de vacinas, né, principalmente dessas gringas, das vacinas gringas, e também a prevaricação do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria a opinião do senhor em relação a isso. Em primeiro lugar, a gente precisa entender a guerra de narrativas que acontece. De um lado, pela sanha de desgastar o governo federal dos oposicionistas, esse grupo G7, batizado de G7, são só oposicionistas, não tem independente ali. E o grupo dos governistas, que também tem as narrativas. Você andar nesse caminho do meio é muito difícil, como independente, como imparcial. É o que eu tenho procurado fazer desde o início dessa CPI. Não tenha dúvida que o presidente da República traz um comportamento muito inadequado durante essa pandemia. Causa aglomeração, inclusive tem requerimento meu lá do Ceará, né, nessa CPI, para saber o que é que ele foi fazer lá em Tianguá, sem máscara, causando aglomeração. Até hoje o Planalto não respondeu esse meu requerimento, mas eu considero um comportamento totalmente inadequado. Algumas frases infelizes do presidente sobre vacina, dando a entender que é contra a vacina. Mas, Patrícia, na materialidade, até agora, a gente vê muita narrativa de que tinha ofertas de grandes produtores de vacina, cartas, e que essas cartas não foram levadas em consideração pela materialidade, pelo que a gente conseguiu apurar, confrontando dados com muita responsabilidade, não se percebe isso. O governo federal tentou buscar essas vacinas. A gente vê claramente essa iniciativa do governo federal. Alguns atrasos se dão porque precisava de uma legislação aqui do Congresso Nacional. Por exemplo, as cláusulas leoninas da Pfizer, né? Então precisava o Congresso Nacional deliberar sobre isso porque o fórum era em Nova York, né? Era pesadíssimo qualquer problema que tivesse. O Brasil, inclusive, divisas do Brasil que estão lá fora seriam comprometidas. Mas não é contraditório, senador? Desculpe interromper. Eu concordo que existe realmente essas burocracias, né, contratuais, mas no caso da AstraZeneca isso foi decidido muito rápido, inclusive interlocutores do governo, inclusive esses interlocutores que são os chamados militares,
eles procuraram muito esses intermediários, enquanto com a Pfizer e com a Coronavac, as negociações seriam diretamente com os próprios fabricantes, né, sem nenhum intermediador. Então, o que me preocupa, será que essa demora na burocracia não atrapalhou a vacinação de milhares de brasileiros? Porque nós estamos hoje num número alarmante, passando todos os países do mundo em relação à morte de brasileiros, né? Então, essa questão da burocracia que o senhor me traz é um pouco assustador numa pandemia, ter que se preocupar em demorar em responder um e-mail, não atender um aqui, não falar um outro ali. E aí? E aí que a gente precisa ter materialidade para fazer um julgamento de valor, né? A gente não pode antecipar. Essa CPI, ela já começou. Se você puxar, e você é uma jornalista que se aprofunda no que você faz, você vai ver que ela já começou com declaração do próprio relator, senador Renan Calheiros, e muitos outros membros, titulares inclusive, da comissão, que tem até presidenciável dentro dela, que já disseram quem é o culpado e quem é o inocente antes de começar a CPI. Então, a gente não pode partir para a emoção, tem que ter razão com relação a isso. O caso da Pfizer, por exemplo, ele precisava de uma legislação. Na hora que o Congresso Nacional deliberou sobre isso, com a autorização da Anvisa, que só veio no começo desse ano, é bom que se diga isso, o governo comprou em 9 dias depois, né? Então, quer dizer, foi um procedimento natural. Esses outros casos de Covaxin que a gente está investigando, por exemplo, da AstraZeneca, enfim, tudo isso cruzando dados, fazendo acariações, que foi pedido meu, né, para fazer acariações, porque é muita contradição. O depoimento que a gente viu aqui de algumas testemunhas que foram investigados pela própria CPI. Olha que loucura. A CPI quebra logo o sigilo, vai quebrando os direitos individuais de cada um. Quando a pessoa chega, vai no STF e pega um habeas corpus para ficar calado, o pessoal acha ruim, porque a CPI atropelou. A pessoa estava vindo como testemunha, vamos fazer as perguntas. Se aí entender que deve investigar, aí vai para frente. A CPI, ela atropela tudo isso, porque, para mim, o relatório já está pronto, né? Desde o início, o relatório do senador Renan Calheiros já está pronto. Ele está apenas fazendo um trabalho muito midiático para desgastar. Mas eu acredito que a gente tem que ter responsabilidade. Onde houver corrupção, tem que ser investigado, tem que ser cruzado. Prevaricação, a Polícia Federal já está investigando. Eu fui favorável que a PGR também encaminhasse isso de forma natural, mas a gente não pode fazer pré-julgamentos. Militares, tem bons militares e tem militares que podem, de alguma forma, como tem bons jornalistas e maus jornalistas, tem maus militares. Tudo isso, em qualquer profissão, bons políticos, maus políticos. Tudo isso a gente precisa ter serenidade e não colocar em instituições, né? As Forças Armadas são instituições muito respeitadas do país, elas têm uma garantia fundamental da Constituição para tratar com relação ao Brasil, e a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco e julgar, pré-julgar. Eu vou falar agora como cidadã brasileira, né, que também sentiu na pele, cada um aqui eu acho que foi vítima da pandemia, ou perdeu um familiar, ou um amigo, né, ou um vizinho, um colega de trabalho. Mas o que se vê hoje, nem vou falar como jornalista, mas como telespectadora, que a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, se transformou num grande reality show, né? Inclusive, perguntas de internautas que são encaminhadas através de Twitter. Então, assim, virou realmente um grande estardalhaço a questão da CPI, de pessoas acompanhando aquilo o dia todo para poder saber qual é a novidade do dia. Primeiro, se isso não atrapalha um pouco a investigação de vocês. Segundo, essa questão de ataques dos opositores ao governo e vice-versa, quando tem algum filho do presidente Bolsonaro lá dentro da comissão, atacar quem está presidindo com palavras de baixo calão, como o senador Flávio Bolsonaro, o senhor é vagabundo para o relator, senador Renan Calheiros. Isso não perde, não traz uma falta de credibilidade para vocês que estão lá praticamente o dia todo tentando falar sério? Perde muito, o ambiente é pesado, né? Um ambiente de muito desrespeito, agressividade, inclusive com depoentes.
Você pegar uma mulher que salva vidas há 40 anos, você pode até discordar das ideias dela, mas como a doutora Nise Yamaguchi foi tratada ali, tentativa de humilhação pública, agressividade, vou te prender, não vou te prender, como aconteceu com vários outros depoentes, é algo estarrecedor, né? Eu acho que você falou a questão da visibilidade, que começou muito boa da CPI, uma expectativa enorme. Com o passar dos dias, né, as pessoas foram vendo esse festival de atrocidades, né, a politicagem, porque a política é boa, mas a politicagem que está nessa CPI, os interesses de projeto de poder ficaram muito claros. Hoje a verdade está muito na cara. Então as pessoas começaram a... cansou, né? Mas eu sou um otimista, sou uma pessoa que tem muita esperança e vejo que a gente precisa dar o exemplo, sabe, Patrícia? Em primeiro lugar, esse recesso a gente precisa refletir, corrigir os rumos dessa CPI, que ela possa abarcar uma investigação de corrupção, seja no governo federal, em estados e municípios, fazer um julgamento correto, mas o momento do Brasil é de pacificação. O momento do Brasil é de diálogo. Nós estamos precisando de paz. Chega de guerra política. Vamos agora colocar a bola no chão e olhar no olho de cada um e tentar encontrar algo razoável. As pessoas não aguentam mais. Nós estamos um barril de pólvora no país. São os extremos de um lado e os extremos do outro, né? Então, nós precisamos de serenidade, muita calma nessa hora, porque os que ainda assistem à CPI, você sabe o que me disseram no mercado São Sebastião, lá em Fortaleza? Disseram o seguinte: eu gosto de ver ainda aquilo para ver briga entre vocês. Olha que ponto nós chegamos. O povo brasileiro não é disso. Isso é uma minoria que está inflamada e é um perigo no momento que a gente vive de tanta polarização, famílias sendo desfeitas em grupo de WhatsApp ali por causa de política. Mas esse envolvimento até da violência que a gente está comentando verbal e que não pode ocorrer uma violência física dentro de uma comissão parlamentar de inquérito, porque isso dá prisão, né? Mas eu digo porque o próprio clã Bolsonaro tem esse tipo de atitude dentro da comissão, né? Então, a outra pergunta que eu faço para o senhor, se a CPI desgastou o governo, porque a gente sabe que depois do depoimento dos irmãos Miranda, houve aí uma virada na chave na questão da investigação, porque eles trouxeram realmente muitas informações, trazendo mais essa questão da corrupção para dentro do governo Bolsonaro. O que o senhor avalia o antes e o depois do depoimento dos irmãos Miranda? É interessante, logo depois dos irmãos Miranda, que é altamente questionável, né? Se você pegar o histórico do deputado Luiz Miranda, é um histórico um pouco complicado, né? Da maneira como ele chegou aqui no Brasil, os problemas que ele teve nos Estados Unidos. Mas independente de quem está, do mensageiro, a gente tem que ver a mensagem. Mas depois desse depoimento do Luiz Miranda, que foi muito midiático, né, ele se comunica muito bem, essa coisa toda, veio o cabo Dominguete, que inclusive eu pedi a cariação, né? E o cabo Dominguete, olha a que ponto chegou a cegueira política e ideológica que a gente vive. Na hora que ele começou a falar, os oposicionistas, que foram eles que protocolaram o requerimento para a vinda do cabo Dominguete, começaram a dizer que ele era infiltrado do governo. Esqueceram que foram eles que chamaram o cabo Dominguete, que deu aquela entrevista para a Folha de São Paulo, né, falando de corrupção, essa coisa toda. Então, quando ele não começou a falar o que o relator Renan Calheiros queria, aí começou um festival de agressividade, de dizer que ele era infiltrado, de não querer mais ouvir as respostas, de induzir as respostas dele. Então, essa CPI virou um tribunal de inquisição. Mas o senhor acredita que desgastou a imagem do presidente Jair Bolsonaro e o desgaste do governo com essa corrida presidencial que a gente sabe que vai ser em 22 algo... A CPI foi montada que vai pegar fogo, né? A CPI foi montada como um instrumento político partidário para desgastar e está conseguindo o resultado.
né, está conseguindo, de tanta exposição, é uma versão batida 1000 vezes, é narrativa, que acaba se tornando para muitas pessoas realidade. Agora, eu tenho muitas divergências do governo, saiu até uma matéria recente, publicada hoje, num grande veículo de comunicação do Ceará, respeitado, tradicional, mostrando que dos componentes da oposição, eu sou um dos menos governistas. Tem gente que é declaradamente oposição que votou mais com o governo. Eu digo para você, por mais que eu tenha divergências com algumas bandeiras do presidente, flexibilização de porte de armas, a indicação dele para o Supremo Tribunal Federal, do ministro Cássio Nunes Marques, que eu vejo as digitais do Centrão ali, eu votei contra, publicamente contra, várias outras votações importantes, os requerimentos que eu faço nessa CPI, eu não tenho um cargo público indicado no governo federal, eu não tenho verbas extras parlamentares, né? Eu só tenho aquelas constitucionais. Então, a independência é muito clara do meu posicionamento. Mas eu respeito que ele ganhou nas urnas, né? E muita gente hoje, aqui dentro do Senado Federal, não aceita que ele teve 57, quase 58 milhões de votos. E a gente precisa respeitar e entender. Se quer tirar o presidente Bolsonaro, Patrícia, tira nas urnas. Mas essa obsessão do presidente em relação ao voto impresso, senador? Olha, eu particularmente, eu acho que isso... Eu particularmente acho que isso não é porque o presidente defende que a gente deve. Porque virou uma coisa assim. A bandeira nacional é usada por alguma... Não, esse é bolsonarista. Olha que cegueira que a gente está vivendo. Uma bandeira nossa, minha e sua, do câmera, do povo que está nos assistindo. Nós, jornalistas, somos atacados até por a questão de estar entrevistando alguém que é contra o governo, se é a favor. Então, assim, já não tem mais o contra a favor. Você não pode entrevistar mais ninguém, que você também é julgado como jornalista. Nós estamos julgando uns aos outros, é perigoso. Tratamento médico, Patrícia, tratamento médico. Tem 14 mil médicos que não são bolsonaristas. A gente tentou trazer aqui, vieram médicos especialistas renomados falar sobre o tratamento imediato ou precoce, porque não tem que comparar quem diz que é contra, quem diz que é a favor. A ciência, os cientistas estão divididos. Isso é clássico com relação a esse tema. E a gente trouxe cientistas para cá. Sabe o que aconteceu? Eu acho que foi a sessão das 37 que nós tivemos sessões, foi a mais vergonhosa, que eu fiquei sem... Onde é que eu enfio a cabeça aqui? O relator pegou a pastinha dele, quando foi começar a sessão, com 2 médicos renomados, especialistas, cientistas. Só porque discorda da posição deles, que eles defendem o tratamento precoce, trouxeram pesquisas do mundo todo, estudos randomizados, duplos cegos, resultados clínicos. O relator pega a pastinha dele e vai embora, dá as costas, deixa lá a sessão acontecendo. Os oposicionistas foram embora todos, aqueles que dizem que é charlatão, quem faz isso, foram embora, não quiseram discutir. Integrantes do governo também já caiu por água abaixo essa questão da comprovação científica em relação a essas medicações, enfim, como cloroquina, né? Olha, sem falar nome de medicamento, são 17 medicamentos, 17. O pessoal fica discutindo 2 nomes. Eu sou totalmente contra a automedicação. Agora, eu defendo a autonomia médica. Inclusive no Ceará, você tem lá grandes nomes, ex-secretários de saúde, doutor Anastácio Queiroz, que salvou centenas de cearenses com esse tratamento. E muitos médicos, sabe quantos médicos tem? No mínimo que a gente viu em associações, aí 14 mil médicos no Brasil, que trazem os resultados, né, disso. E a gente vai desconsiderar por bandeira política, porque o presidente errou em mostrar um medicamento, errou, isso não é papel de presidente. Mas a compra também milionária dessa olha, daquele medicamento chamado cloroquina, né, a compra foi do Exército. E esse medicamento é usado há décadas no Brasil. Você não pode dizer que foi comprado para tratamento de Covid. Ainda não tem materialidade nesse assunto. A ivermectina, por exemplo, vários estudos, inclusive em Oxford, agora, por vários cientistas, foi mostrado uma eficácia de 56% na redução de mortalidade. Então, eu faço com tratamento médico o tratamento profilático, preventivo da Covid, né? Na minha família, muita gente teve. Nós que tivemos pessoas próximas que perdemos com essa Covid, eu acho que não teve nenhuma família que perdeu. Mas cuidado, a gente...
senador. Não, aí é que está o detalhe. Aí é que está o detalhe. Os cientistas... Eu não sou médica, mas leio a respeito. Olha, pois veja o outro lado. Isso é um papel do próprio jornalismo, né? Ouvir o contraditório. O outro lado mostra que não existe. O Tilenol, paracetamol, ele é mais perigoso, né? A dipirona é muito mais perigoso do que uma ivermectina. Mas eu sou contra, eu quero deixar claro que eu sou contra a automedicação. Eu sou totalmente a favor de vacina, sempre fui a favor de vacinas. O distanciamento físico, álcool em gel nas até para mãos. falar para os nossos ouvintes e telespectadores que vão acompanhar esse programa através do YouTube, estamos sem máscara, mas também fomos testados, primeira dose da vacina já no nosso braço e a gente está mantendo um distanciamento perfeito aqui social, por isso que a gente está batendo esse papo, até porque para o áudio fica melhor sem a máscara. Exatamente. Então já está explicado, viu, senador? Então eu sou a favor de vacinas, do distanciamento físico, do uso de máscaras, fundamental, também do álcool em gel nas mãos, mas por que não, com recomendação médica, do tratamento precoce? Por que não? Eu acho que um não anula o outro, Patrícia. Nós estamos numa guerra. E numa guerra nós precisamos usar todas as armas para salvarmos vidas. Mas não é contraditório, porque também já foi falado até na própria CPI que grupos bolsonaristas que surgiam aí como negacionistas em relação a distanciamento, a vacina, poderiam estar envolvidos em negociações aí da compra de vacinas, né? Inclusive um grupo Força Brasil. Não é contraditório? Então, os negacionistas agora são a favor da vacina? Como é isso? Na cabeça de vocês que estão lá dentro da comissão. Olha, negacionista também é aquele que desconsidera o que um médico estudou a vida inteira, que fez o juramento de Hipócrates para salvar vidas, que tem embasamento científico e quer tratar as pessoas. Isso também é negacionismo para mim. Olha como tá como nós estamos cegos enquanto seres humanos, né? Eu vejo que nós precisamos ter muita serenidade com relação a isso. O voto auditável, por exemplo, que você me perguntou, eu acabei não respondendo. Eu já ia voltar de novo. O voto auditável, isso não é bandeira. Olha, isso não pertence a um político A, B ou C. Isso é algo para a segurança da eleição. Por que não? Se você tem um STF que gasta milhões e milhões de reais aí, com lagosta, com vinhos caríssimos, premiados, o custo do Brasil com o fundão, que nós vamos já trocar, bater. Eu sei que o senhor tem outro compromisso, mas me faltam 4 perguntinhas aqui para a gente encerrar a entrevista. Por que não a gente fazer o voto auditável se uma parcela considerável da população, considerável, nós estamos aqui para representar a população, acredita que pode ter fraude e que outros países já usam sistemas de controle para, de alguma forma, fazer a amostragem. Então, o senhor é a favor do voto? Totalmente a favor. Acredito que o Senado e a Câmara dos Deputados têm a obrigação moral de deliberar, debater esse assunto e votar. Se perder no voto, tudo bem. Mas eu acredito que a gente não pode negar esse debate para a população, porque é uma proporção grande de brasileiros que não confia. Então a gente tem que ter uma contraprova e não é voto impresso, tá? É um voto que na hora que você digita o número, seja de qual for o candidato, ele vai ver que imprimiu um trechinho lá de que quem é o candidato é isso, cai numa urna, ele não tem contato com aquilo, não tem contato, e depois por 5%, 3%, pode-se fazer uma amostragem em alguma situação jurídica. A gente está terminando aqui, senador. Eu queria fazer uma pergunta, inclusive em relação a essa corrida presidencial. O senhor acredita no possível golpe, sendo que o presidente Jair Bolsonaro tem dado a entender, entre linhas, que se não for do jeito dele, pode ocorrer esse retrocesso aí na nossa democracia? Duas situações que eu queria lhe passar. Uma é que eleição 2022, particularmente, fico constrangido em falar nesse momento, enquanto a gente está vivendo toda essa situação ainda, gente morrendo da pandemia, gente com desemprego, com fome, é o que a CPI está fazendo. Então, eu não quero falar sobre isso. Não vamos falar de corrida, mas vamos falar desse possível do golpe. Essa questão do golpe, eu acredito e trabalho muito, né, para que as instituições cada vez do país sejam mais fortes, né? Então é muito importante que a democracia, eu acho que o grande instrumento da democracia é o voto,
né? E eu acho que por isso é importante esse debate. Mas se o voto não for auditável, isso vai deixar de ter eleição? Isso não pode ser ameaça, né? Não pode deixar de ter eleição porque o voto não é do jeito que o presidente da República quer, por exemplo. Nós precisamos debater, temos obrigatoriedade de debater, mas é preciso respeito entre as instituições. O que eu vejo hoje, Patrícia, é um poder acima dos outros, né? Então nós temos o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, que tem tomado decisões esdrúxulas com relação ao combate à corrupção, desfeito tudo aquilo que a Lava Jato fez, que foi importante. Eu inclusive, estou aqui por causa disso, né, porque fui inspirado por essa operação. Muitos brasileiros que acreditam que a justiça tem que ser para todos estão decepcionados com os três poderes da República, tá? O executivo, quando pega o COAF, por exemplo, manda para um lado, manda para o outro e acaba como um apêndice do Banco Central. O legislativo, quando vota o abuso de autoridade na calada da noite aqui, né, no ano passado, e amarra procuradores e juízes. E o judiciário, esse tem sido muito vergonhoso, né, um desrespeito aqui, querendo legislar, querendo fazer nosso papel e realmente a gente precisa, o Senado Federal, aí não adianta você cobrar do presidente, da Câmara dos Deputados, não. O Senado está sendo covarde e omisso, digo isso como integrante da casa, em não deliberar, por exemplo, sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem indícios fortes, a gente vê, e o Senado engaveta tudo, desconsidera. Então, qual é o grande problema do Brasil hoje, no meu modo de entender? É a trava do foro privilegiado. Não existe isso em nenhum país do mundo. O Brasil, seja prefeito, seja governador, seja senador, seja deputado, vereador, vai para o Supremo Tribunal Federal, tudo. Lá você tem um volume absurdo de processo. E os ministros ficam com os senadores na mão. Então, olha só o que é que acontece. Sabe aquele símbolo do infinito, né? É um poder protegendo o outro. Aqui está o Senado, que tem a obrigação de investigar os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas não investiga, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal têm muitos processos de parlamentares. Então, fica aqui uma proteção de poder na hora que a gente votar o fim do foro privilegiado, que o Senado já fez a parte dele lá atrás, em 2017, se eu não me engano. Mas está na Câmara dos Deputados para votar e eles não votam, está na gaveta. Na hora que a gente votar o fim do foro privilegiado, esses processos saírem da mão dos ministros do Supremo, irem para as instâncias inferiores, aí a gente vai ter um país realmente mais ágil e sem essa proteção de blindagem à corrupção. Antes da gente fazer a última pergunta, que é sobre o fundão, que foi feita já a votação da lei orçamentária, duas situações que eu queria fazer numa pergunta só, mas que o senhor me respondesse rapidamente. Sobre o Tribunal Internacional de Haia, que ontem eu conversei com o senador Renan Calheiros, que insiste que o presidente Jair Bolsonaro pode ser sim julgado lá fora na questão de crimes cometidos contra a humanidade. E se o senhor acredita que os filhos estão usando aí a dor e o sofrimento do presidente na atual circunstância que ele está hospitalizado para chamar a atenção dos brasileiros, como o presidente Jair Bolsonaro, coitadinho, mesmo da forma que ele usou a questão da facada nas eleições de 2018. Vamos lá, pergunta complexa. Vamos do fim para o início. Internacional. O Tribunal Internacional acho que faz parte do roteiro, né? Faz parte do roteiro cinematográfico aí dessa CPI. Eu vejo que todos os países tiveram um problema grave nessa pandemia. Ela pegou de calça curta todos os países. Aqui no Brasil nós tivemos uma briga política muito grande. Eu, inclusive, tenho um requerimento para chamar o ministro Marco Aurélio Mello aqui, ele que é ministro do Supremo, para o Senado Federal, para que ele possa explicar aquela decisão que retirou atribuições do governo central, do governo federal, e passou para estados e municípios. Será que ele não poderia ter um pouco de humildade, o Supremo, e vir aqui mostrar o monitoramento? Essa decisão salvou vidas de brasileiros? Ou essa decisão acabou matando brasileiros? A gente tem que saber. Mas o senhor acredita que ele pode ser julgado lá fora? Eu acredito que faz parte do roteiro dessa CPI, né, e que eles devem incluir isso no relatório. Eu não vejo dúvida com relação a isso. Tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá, uma grande pacifista que eu admiro muito, que diz o seguinte:
quando você julga, você impede de amar, né? Então, assim, não me cabe julgar, né, o uso, seja da família Bolsonaro ou seja de oposicionistas que podem, de alguma forma, estar usando as mais de 500 mil brasileiros de vidas perdidas nessa pandemia para interesses politiqueiros. Eu acho que isso está muito na cara do povo brasileiro, quem é quem, e esse julgamento é uma coisa muito natural, sem a gente apontar dedo. Eu aprendi que quando a gente aponta um dedo, 3 estão voltados para a gente. Então eu prefiro respeitar a dor, tanto da família Bolsonaro, como a dor também do povo brasileiro que perdeu mais de 500 mil vidas, e isso é uma tragédia social. Para a gente finalizar, vamos falar do fundão, porque houve aí a votação da lei orçamentária, o senhor votou não, porque é sim ou não. Isso complica um pouquinho, porque tinha algumas situações que o senhor gostaria de ter votado sim, né? Em resumo, o que isso traz aí de benefício, malefício para o povo brasileiro? Olha, é o famoso sim, sim, não, não, né? Esse aí foi o caso clássico que aconteceu, e é interessante as repercussões do dia seguinte, né? As pessoas tentando justificar o injustificável. Foi uma manobra da Câmara dos Deputados. A manobra começou lá, né? Aos 47 minutos do segundo tempo, né? No apagar das luzes do recesso, eles colocam lá esse dispositivo e não deixam os deputados colocarem as suas digitais, né? Então, ou você votava contra a LDO, que é uma temeridade, muita coisa importante, mas por ter esse dispositivo, Patrícia, vergonhoso, indecente, você pegar 2 bilhões, que já é muito dinheiro, nós lutamos contra, tem projeto de lei meu aqui, para congelar isso por 20 anos e passar ainda para áreas sociais. Mas você pegar um dinheiro que já é muito, 2 bi, e passar para 5,7 bi, quase triplicar num momento como esse de desemprego, de fome, para a campanha eleitoral, vamos combinar, né? É um desrespeito com as pessoas, mas a população não vai esquecer. Eu acho que ela deve... Eu sou muito esperançoso. O senhor está com a consciência tranquila no seu voto? Total, votei não, tive que votar não e declarei isso durante a sessão. Olha, eu não queria votar não, mas por ter esse dispositivo aqui, eu não tenho como dormir em paz com a minha consciência. Então eu votei não e acredito que o povo brasileiro, pela cidadania que está tomando conta, com respeito, de forma pacífica, deve cobrar dos seus representantes. E eu vejo essa cobrança, por isso que eu sou otimista com o futuro da nossa nação. Porque o povo brasileiro está se apropriando, está gostando de política. Platão, Patrícia, dizia o seguinte, 350 anos antes de Cristo, ele dizia, o destino das pessoas boas e justas, que não gostam de política, é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas, que gostam de política. Então o povo brasileiro está gostando de política. E eu me arrepio porque eu vejo que isso é muito importante para o futuro desse país, que é fantástico, que tem um povo trabalhador, que tem empresários criativos, que tem possibilidades de turismo. O nosso Ceará, gente, possibilidades fantásticas de turismo. E eu acho que o destino, o plano de Deus é fantástico, mas a gente tem esse degrau de cidadania para trilhar. E é com a filosofia de Platão que encerramos essa entrevista. Muito obrigada, senador, de ter aceitado, né, dar aí o seu depoimento sobre a CPI, que o senhor tem sido um papel fundamental, uma participação importante dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito, atendendo a gente aqui no seu gabinete em Brasília. Foi um grande prazer falar com o senhor. Uma honra e uma alegria minha, Patrícia, ser entrevistado por uma jornalista competente e imparcial como você, e sabendo das minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas estou tentando melhorar a cada dia para servir o povo do Ceará e servir também ao Brasil. Muito obrigada. Bom, e para você que ficou ligadinho aí na entrevista, através de todas as nossas plataformas digitais do Grupo Cidade de Comunicação, muito obrigada pela audiência, mas essa entrevista vai ficar no YouTube, nas mídias sociais e através também da Rádio Jovem Pan News Fortaleza, no programa Jornal da Manhã, entrevistas especiais comigo, Patrícia Calderon. Obrigada e até sábado que vem. Tchau.